Obrigado, meus pastores. Obrigado a minha família, meus filhos. Obrigado a minha casa. Obrigado por cada discípulo da casa favorita, cada um de vocês. Eu amo muito. Aqueles que estão antes de mim, na lei da loja, né? Nath, o Emerson já foi arrebatado, já. Emerson foi arrebatado. Mas existe o pessoal antes de mim aí, queridos. Obrigado a cada um de vocês que estão me aturando nesse tempo todo. Mas amados, Luciano, estamos juntos, Luciano. Mas amados, também tem minha amada lá, Luciana aqui também, essa lindona aqui, Deus abençoe ela. Amados, nessa conferência Casa Favorita, não existe uma palavra melhor para ser ministrada do que Casa Favorita. Qual o tema? Qual o tema? Casa Favorita. Nós vamos compreender um pouquinho por que Deus nos deu esse nome. Certa vez alguém virou para mim e falou assim: apóstolo, por que o nome da igreja, Jairo, alguém falou assim para mim uma vez, Jairo, por que o nome da igreja é Casa Favorita? Aí essa pessoa, inclusive, virou para mim e falou assim: porque Casa Favorita, numa novela aí tinha uma boate, e o nome dessa boate era Casa Favorita. Eu falei assim: o diabo faz isso. O diabo tenta tirar aquilo que Deus tornou belo e toma para ele. Há quanto tempo nós ouvíamos falar que praia não era lugar de crente? Aí a praia ficou essa bagunça. A praia foi feita para o cristão, sim. Há quanto tempo ouvíamos falar que futebol não era coisa de crente? Eu me lembro bem que o pastor Manassés certa vez testemunhou que estava jogando bola. Aí o pastor estava vindo de longe, ele teve que correr, se jogaram todo mundo no lago, né? Na lagoa, para o pastor não ver. Irmãos, se molharam todo mundo e o pastor viu. Hã? E disciplinou todo mundo, 6 meses no banco, 3 meses. E também nos últimos dias, o inimigo tem tomado posse do arco-íris. Sim ou não, irmãos? Achando que o arco-íris é um símbolo da sopa de letrinhas, e não é. O arco-íris não é símbolo de vocês. O arco-íris é só você ler a Bíblia. É símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. A aliança entre Deus e o seu povo é a aliança. Arco-íris é o símbolo cristão entre Deus e o seu povo, onde Deus prometeu que não acabaria mais a humanidade em chuva, em água, e veio aquele arco-íris lindo. Para quem lê Bíblia, sabe o que eu estou falando. E nós chegamos na casa favorita. Eu disse, o inimigo faz isso, ele tenta deturpar as coisas, ele tenta modificar as coisas, mas nós somos a casa favorita de Deus. Nós somos a habitação preferida de Deus, a casa favorita de Deus. Então, preste atenção, o que significa casa? O que significa? Casa significa construção feita para morar, construção feita para habitar. Olha, irmãos, o que significa casa? Construção feita para morar. Sabe o que quer dizer? Deus construiu você. Casa significa construção feita para habitar. Deus construiu você. Para quê? Para Ele habitar em você. Então diga comigo: eu sou uma construção feita por Deus para que Ele possa morar. E favorita? E o que significa favorita? Descobrimos o que significa casa, mas agora iremos entender o que significa favorita. Favorita significa predileta. Favorita significa a mais querida. Então, casa favorita significa morada predileta.
morada mais querida de Deus. Então você que é casa favorita, saiba que você é a casa predileta de Deus. Você é a casa mais querida de Deus. Irmãos, então se o inimigo vir contra você, você pode abrir a boca com autoridade e dizer: ei, escuta aqui, se existe uma casa predileta de Deus, sou eu. Se existe uma casa mais querida de Deus, sou eu. Cadê a casa favorita? Cadê a casa predileta? Cadê a casa mais querida? Irmãos, isso aí é para você nunca mais esquecer. Quando o inimigo vir contra você, como é que é? Eu sou a casa predileta. Eu sou a casa mais querida. A mais querida de Deus. Aleluia. Então, queridos, viajando um pouquinho nessa palavra, viajando um pouquinho nesse entendimento, de todas as casas que foram edificadas para Deus, presta atenção aqui. Hoje eu não vou apagar a luz não, vou deixar assim, nesse clima aí mesmo. Mas de todas as casas que foram edificadas para Deus, existe uma casa que se destaca. Apesar que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas existe uma casa que é favorita, existe uma casa que é predileta de Deus. E nós vamos falar dessa casa favorita, a casa predileta de Deus. Uma casa que se destaca, é uma casa, escuta o que eu vou falar, irmãos, é uma casa que Deus sente saudades. Você já pensou isso, irmãos? Apóstolo, mas existe uma casa que Deus sente saudade? Sim. Nós vamos descobrir juntos hoje. Uma casa predileta, uma casa favorita, uma casa. Não tem assim, quando você sente saudade de alguém ou de algum lugar, que você faz: ah, que saudades. Esses dias trabalhando aqui na obra, o Adriano falou assim: rapaz, que saudade da minha mamãe. Foi, Adriano? Eu falei: cara, eu também estou com a saudade da minha. Meu Deus do céu. Eu tive o privilégio da minha mãe, aquela que me criou, não a minha mãe biológica, mas a minha mãe vó, que eu sou criado por vó, irmãos, tá? E todo homem criado por vó é macho. Homem criado por vó não é mimado, né, Henrique? Mas eu fui criado pela minha avó e eu tive o prazer, o privilégio de trazer a minha mãe, vó, aqui, quando nós estávamos em construção do piso da igreja. Estava colocando o piso, ela estava velhinha já. Foi 10 dias depois ela veio a falecer. Mas ela veio aqui bem devagarzinho. Quem estava aqui na obra na época? Henrique, André, Marcos, Alessandro. Tinha alguns irmãos aqui. Ela chegou devagarzinho. A igreja em obra, irmão, ela: que lugar lindo, devagarzinho. Meu filho, que Deus te abençoe. Aí ela: rapaz, tu me arrebenta aí. Aí tu quer me... tá vendo? Poxa, falei que eu não ia chorar. Caraca. Ai, minha mãe. Ai. Abaixo de Deus, tudo que eu sou, tudo que eu devo a ela, irmãos. Eu pude cantar um louvor para ela antes dela morrer. Eu não sou cantor, não sei cantar, mas eu pude cantar um louvor para ela antes dela morrer. E eu tenho certeza, mãe, onde a senhora está agora, aí no paraíso, porque foi ela que me introduziu no Evangelho. Tenho certeza que ela está muito feliz. Ah, minha mãe.
Então, existem aquelas pessoas, existem aqueles lugares que nos deixam saudades, sim ou não? Então Deus tem uma saudade de uma casa favorita, uma casa predileta, uma casa que chama muito a atenção de Deus. Ai, irmão, está difícil, hein? Filhos, honrem sua mãe enquanto ela está viva. Honre seu pai e sua mãe. Ame seu pai e sua mãe. Valorize seu pai e sua mãe. Aí eu que tu fez isso, cara. Ai. Deixa eu me recompor aqui, peraí. Vamos lá. Então existe uma casa favorita de Deus, uma casa privilégia que Deus, uma casa predileta que Deus sente saudades. Existe essa casa. E é sobre ela que nós vamos ministrar nessa noite. Essa casa que chama a atenção de Deus. Essa casa que deixa Deus com saudades. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Atos 15, 16 ao 18. Atos 15, 16 a 18. Vamos aqui. Vamos ler aqui, para a gente não perder tempo. Vamos ler aqui. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Deus está dizendo que vai reconstruir o quê? A tenda caída de Davi, a tenda que Davi preparou, a tenda que Davi montou. Olha aqui. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Queridos, essa declaração desse texto que nós estamos lendo é uma declaração que já está no Novo Testamento, no livro de Atos. Já estamos na nova aliança, mas ela está se referindo a uma casa construída no Antigo Testamento. Preste atenção aqui. Apesar do texto ser em Atos, do texto ser a nova aliança, do texto falar na nova aliança, no Novo Testamento, mas a casa que Deus está se referindo não era uma casa construída na nova aliança, mas era uma casa construída na antiga aliança, uma casa construída no Antigo Testamento. Então é importante você entender sobre velha e nova aliança. Velha aliança, Antigo Testamento. Vamos trazer uma lembrança muito importante. Deus dá uma ordem a Moisés que construísse uma casa, que construísse um templo. Amém? Quem já leu sabe o que eu estou dizendo. Deus ordena a Moisés para que Moisés construa o tabernáculo, construa o templo. Deus disse que não queria ter apenas um povo, mas Ele também queria ter uma casa. Deus não queria, Lucas, não queria apenas um povo para Ele, mas Deus queria, além do povo, Deus também queria uma casa. Preste atenção, queridos. Essa casa que Deus queria era o local onde Deus ia ser adorado, onde o seu povo iria se reunir para adorar a Ele, onde o seu povo iria se reunir para a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, das primícias, aonde o seu povo se reunisse
para buscar a presença dele. Era o tabernáculo de Moisés. Era o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo foi erguido. O tabernáculo foi levantado. O tabernáculo ficou pronto. Mas Deus dá uma ordem a Moisés muito exclusiva, uma ordem muito particular, uma ordem direta, a ordem que Deus dá a Moisés. Essa ordem é: vira para o teu irmão e repita essa ordem comigo. Tenha cuidado, faça exatamente o modelo que eu te mostrei. Olha a ordem que Deus deu a Moisés. Irmãos, preste atenção. Essa ordem particular, pastora Viviane, particular, que Deus dá a Moisés, uma ordem direta. A ordem é: tenha cuidado. Tenha cuidado. Faça exatamente o modelo que eu te mostrei. Deus está dizendo a Moisés: ei, não coloque o modelo que você acha que é certo. Não coloque o modelo que você acha que tem que ser. Coloque, faça exatamente o modelo que eu te mostrei. Irmãos, não adianta vir com outros modelos. O modelo tem que ser aquele que Deus apresentou, que o próprio Deus planejou. Amém? Quem está entendendo? Amém? Então observe que essa ordem foi direta. A ordem foi: faça como eu te mostrei. Repita isso: faça como eu te mostrei. Então agora diga: eu preciso fazer exatamente como Deus me mostrou. Lembra também a ordem que Deus deu a Josué? Não se aparte do livro dessa lei, não fuja nem para a direita nem para a esquerda, ande na minha presença, faça exatamente o que eu estou ordenando. Queridos, isso quer dizer que a nossa vida, ela prospera, a nossa vida, tudo dá certo, de acordo com o modelo que Deus planejou, e nós cumprimos exatamente o que Deus ordenou. Não adianta nós queremos pular etapas, não adianta nós queremos ir por outros modelos. É o que Deus mandou, tem que ser esse e pronto. Amém? Amém? Muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas não é para entender nem compreender, é simplesmente obedecer. Simplesmente isso. Então o que Deus estava dizendo é: Deus estava dizendo que Ele não ia aceitar o modelo de Moisés. Era o modelo dele. Isso quer dizer que Deus não aceita o meu modelo. Deus aceita o modelo dele. Deus não aceita o seu modelo, aquilo que você acha. O que Deus aceita é o modelo dele. Amém? Não adianta, irmãos, negociar. Não adianta vir com achismo. É o modelo dele e pronto. Amém? E o detalhe, o interessante é que tudo que Moisés construiu foi debaixo da ordem de Deus, exatamente o que Deus ordenou. Então repita comigo: projeto, modelo de Deus, execução é comigo. Irmãos, o plano, o projeto já está pronto, é dele. Agora a execução é minha, é sua. O projeto, o modelo era de Deus, a execução era de Moisés. Moisés foi apenas o executor. Eu e você somos apenas os executores do modelo de Deus, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus preparou. Aleluia! Então, queridos, modelo, planta, projetos, propósito é de Deus.
a execução é nossa. É por isso que tem muita gente que bate a cabeça. Sabe por quê? Porque querem seguir o modelo próprio. Querem seguir apenas aquilo que acha que está certo. Não. Por isso que sofre, irmãos. Quando Deus escolhe alguém, acredite, enquanto você não ficar no propósito que Deus escolheu você, você vai bater cabeça. Ontem à noite eu falei aqui, ó, tem uma festa lá, não tem? Aquela festa está acontecendo, lá não é festa não, ainda falei isso ontem, lá não é festa não, festa é aqui, porque o que está acontecendo lá, daqui a pouquinho vai ter briga, porque vai passar o efeito da cachaça, o efeito das drogas, vão começar, irmão, a confusão foi até hoje de tarde, começou de madrugada, é isso aí, briga, pancadaria para tudo quanto é lado. Nós tivemos festa sexta, festa sábado, estamos tendo festa hoje, ó, e só alegria. Vamos continuar festejando amanhã, festejando terça-feira, quarta, quinta, só alegria, porque é o modelo dele, não é o nosso modelo. Aleluia! O modelo é dele, irmãos. Não adianta, irmãos. Não adianta. Então repita comigo: o que cabe a mim é executar o que Deus quer. O que cabe a mim, a você, é executar justamente o modelo de Deus, o que Deus quer. O que Deus quer é isso e pronto, acabou, não tem discussão. E voltando à construção do templo, Deus convocou o povo à oferta. Deus disse a Moisés: Moisés, convoque homens, mulheres, convoque as pessoas para que me tragam oferta para a construção do templo. Ofertas de ouro, de prata, ofertas de cobre, de bronze, ofertas de madeira, ofertas de pano. Deus falou: todo tipo de oferta me trazem para a construção do meu templo. Então Deus deu uma ordem da oferta ser a da mais cara como a mais barata, mas era tudo para a construção do templo. Amém? Não poderia ter desvio para lugar nenhum. Era único e exclusivamente para a construção do templo. Então Deus ordenou todo o povo para trazer oferta. Amém? Amém. Mas para construir o templo, Ele escolhe pessoas. Não é qualquer um que coloca a mão para a construção do meu templo. Deus escolheu pessoas para construir o templo. E as pessoas que Deus escolheu para construir o templo, Ele apenas não escolheu, mas Ele os encheu do Espírito Santo. Deus deu habilidade para que eles possam construir exatamente o que Deus queria. Deus deu o quê? Habilidades. Isso quer dizer, quando Deus escolhe alguém para construção, Ele dá habilidades para executar exatamente o que Deus quer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você não veio à obra, né? Você que é homem. Você não veio não, né? Nem um dia, né? Você não veio porque você não quis. Você não veio porque Deus não escolheu você. É simples assim. É simples assim. Deus não escolheu você. Deus não quis você para a construção do templo dele. Irmãos, eu ficaria preocupado isso. Eu ficaria até triste, eu ficaria. Por isso que me dói no meu coração quando homens não apareceram aqui. Eu fiquei tão contente quando Pedro apareceu para trabalhar. Cadê o Pedro? Pedro, irmão, pegando o resto de piso, varrendo, limpando. Eu falei: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas vou fechar parênteses, que eu não quero deixar ninguém triste. Hoje é festa. Fecha parênteses. Então, se há uma casa que satisfazia o anseio de Deus, essa casa era o tabernáculo.
O tabernáculo de Moisés, ela satisfazia o que Deus queria. O tabernáculo de Moisés, porque foi construído exatamente como Deus queria. Amém? Irmãos, deixa o pessoal sentar um pouquinho para a gente, que atrapalha, né, a gente, porque foi construído exatamente como Deus queria. Amém? E ao passar do tempo, o povo já estava estabelecido na terra prometida, e um novo templo foi construído, mas não um templo móvel, que era o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era um templo móvel, onde a nuvem ia, o tabernáculo era desmontado e era montado em outro lugar. Quem leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Mas agora ia ser construído um templo edificado, esse templo edificado foi construído por Salomão, filho do rei Davi, filho de Davi. Um templo muito lindo, um templo suntuoso, um templo glorioso, um templo riquíssimo nos detalhes, um templo muito rico. Mas o tempo passou, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ordenou que o templo que Salomão construiu fosse destruído, fosse derrubado. E o povo de Israel agora não tinha templo, ainda foi levado como escravo para a Babilônia. Mais alguns anos à frente, mais um tempo depois à frente, depois do exílio da Babilônia, já sob a liderança do profeta Esdras, uma nova casa de Deus foi edificada. Uma nova casa foi uma nova casa foi edificada. Então, oficialmente, irmãos, nós temos 3 casas: o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e a segunda casa edificada por Esdras. Oficialmente são esses 3 templos. Para quem gosta de aprender Bíblia, um pouco de teologia bíblica, é isso aí. Esses 3 templos: o templo feito por Moisés, que era o tabernáculo, o templo feito pelo rei Salomão, mas que foi destruído por Nabucodonosor, e o segundo templo que foi edificado no tempo de Esdras. Herodes mandou que reformasse o templo, mandou que melhorasse o templo, o rei Herodes. Então, oficialmente, 3 templos foram construídos. Mas existe um templo. Um templo nos dias de Davi. Um tabernáculo foi erguido, um tabernáculo foi levantado. Um templo especial. Um templo que não tinha ouro, um templo que não tinha prata, um templo que não era rico em detalhes, um templo que era exatamente esse aqui. Quer ver? Bota aí, David, aquela imagem. O rei Davi levantou um templo, e foi esse templo aqui que o rei Davi levantou. Olha esse templo aqui. Aí. Exatamente assim. Apenas uma tenda, e no centro da tenda tinha a Arca da Aliança. Esse templo aqui foi erguido pelo rei Davi. E é exatamente esse templo aqui em que Deus disse no texto: vou erguer o tabernáculo caído de Davi. Atos 15:16. Coloca lá, Dailton, depois você volta com essa imagem aqui. Coloca no... Isso. Depois voltarei, reedificarei o tabernáculo de... Então foi aquele tabernáculo que eu te mostrei. Repare que Deus não falou: eu vou reerguer o tabernáculo de Moisés.
Deus não falou, eu vou reerguer o tabernáculo de Salomão. Deus não falou, eu vou reerguer o tabernáculo que Esdras edificou, que o rei Herodes preparou. Não, Deus foi claro, foi taxativo. Deus disse que iria reerguer o tabernáculo que o rei Davi construiu. Bota lá a imagem de novo. Olha aí, irmãos. Tabernáculo simples, uma casa bem simples, apenas uma tenda montada, uma tenda preparada. Então esse aqui é o tabernáculo de Davi. É esse aqui que o livro de Atos está dizendo que Deus vai erguer. Amém? Que Deus vai levantar. Repare que diferente do tabernáculo erguido por Moisés, o tabernáculo de Moisés, houve uma direção de Deus, exatamente o que Deus mandou que fosse feito. Todas as medidas, todos os utensílios da casa, tudo que foi colocado foi exatamente como Deus mandou. O tabernáculo de Moisés. Mas o tabernáculo de Davi não. O tabernáculo de Davi não houve ordem de Deus. Davi decidiu erguer uma tenda. Ele decidiu levantar uma tenda. Não tinha nenhum móvel na casa. Não tinha nenhum ouro, nenhuma prata na casa. Não tinha um poder sobrenatural para que essa casa fosse construída. Não tinha. Na verdade, nem estrutura tinha. Se bater um vento forte, levantava. Nem estrutura tinha. O tabernáculo de Davi era apenas isso aqui, ó, uma tenda. Era o quê? Mas o segredo não é a tenda. O segredo não é a tenda. O segredo é o que está no centro. O segredo não foi a tenda, o segredo era o que estava no centro. E o que estava no centro é o de mais precioso que um ser humano poderia ter, que é a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Se eu voltar um pouquinho, um dia Israel entrou em guerra. E nos tempos do profeta Eli, o sumo sacerdote Eli, alguém teve a ideia de levar a Arca da Aliança para a guerra. E nessa guerra, onde levaram a Arca da Aliança, Israel foi derrotado. E os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Isso quer dizer que Israel nunca mais teve a presença de Deus. Israel perdeu a presença de Deus. Mas o que chama a atenção bastante da gente, que lê um pouquinho a Bíblia, é que a perca da Arca da Aliança virou um descaso. Israel nem ligou se perdeu a arca, estava nem aí. Nenhum rei, após a perca da Arca da Aliança, se preocupou em recuperar a Arca da Aliança. Até os dias de Saul, até os dias do rei Saul, ele não se preocupou em recuperar a Arca da Aliança. Ele não se preocupou em trazer de volta para Israel a Arca da Aliança. Ele não se preocupou em trazer de volta a presença de Deus. Ele não se preocupou em trazer de volta Deus para o centro de tudo. Assim tem pessoas hoje em dia que se posicionam como templo, mas não se preocupam mais que o templo seja o centro. Nem ligam mais se o centro tem Deus. Está nem aí, fazem pouco caso. Não são mais sensíveis à presença.
não são mais sensíveis à arca da aliança. Tudo é mais importante do que a presença. Com todos os reis depois de Eli, não Eli nosso, mas todos os reis, todos, depois que perderam a arca da aliança, todos eles não ligaram em recuperar a arca. Tem gente, amados, que acha pelo simples fato, eu tenho Deus, eu já tenho a presença. Não tem não, irmão. Você só tem Deus quando Ele for o centro. Você só tem Deus quando Ele for exatamente o modelo do centro. Enquanto isso não chegar na sua vida, não adianta. Você apenas diz que tem Deus, como Israel achava que tinha Deus. Isso é muito triste, isso é muito triste. Mas um homem de coragem, irmãos, tem que ter coragem. Não é para qualquer um não, é só para quem tem coragem. Trazer a presença só traz quem tem coragem. Eu vou repetir para quem não entendeu, para quem está olhando para o outro lado, para quem está batendo outro tipo de papo, para quem não está se preocupando com a presença. Para trazer a presença só traz quem tem coragem. E o homem de coragem se levantou. E o homem de coragem assumiu o reinado de liderança em Israel. Esse homem de coragem chama-se Davi. Qual o nome dele? Davi, quando assumiu o reinado de todo Israel, a sua primeira atitude foi: não vou reinar enquanto a arca não estiver de volta em Israel. Eu não vou reinar enquanto eu não recuperar a arca de volta para o centro de Israel. Enquanto outros não fizeram nada para recuperar a presença, teve um de coragem que falou: eu darei tudo para recuperar a presença. A pergunta que eu faço, olha para mim aqui. Você é aqueles que não fazem nada para recuperar a presença, ou daria de tudo para recuperar a presença? Que tipo de modelo você segue? E Davi recuperou a arca. Davi fez o quê? Davi fez o quê? E quando Davi recuperou a arca, irmãos, houve uma grande festa, porque a presença de Deus estava de volta na casa. Houve uma grande celebração, porque a presença de Deus está de volta na casa. Houve muita dança, porque a presença de Deus está de volta na casa. Houve muita alegria, porque a presença de Deus está de volta na casa. Onde tem a presença de Deus, tem muita alegria, tem muita celebração. E aí, irmãos, olha a cena. Viaja comigo aqui na cena. Davi recuperou a arca. Agora ele preparou a tenda. Prepare a tenda. Davi preparou a tenda. Aí Davi falou: agora coloquem a arca no centro. Coloquem a arca no centro. E Davi, Daniel, aqui, teólogos de plantão, se você ainda não sabe, descubra isso aqui agora. Davi, Daniel, trouxe um novo elemento para adoração a Deus. Antes a adoração a Deus era ofertas. Antes a adoração a Deus era sacrifício. Antes a adoração a Deus era animais mortos. Agora Davi, quando montou a tenda e colocou a arca no centro, ele trouxe um novo elemento para a adoração a Deus. Sabe qual é o elemento? Pergunta: qual é o elemento, apóstolo? Pergunta: qual é o elemento, apóstolo? A música. A música. Davi introduziu a música para adorar a Deus.
além do sacrifício, além da oferta, agora tem música para adorar ao Rei dos Reis. E sabe o que Davi fez, Daniel? Tribo de Levi. Tribo de Davi convoca a tribo de Levi. E Davi faz turnos de 24 horas. Irmãos, é o dia inteiro, tem que ter música. Ele fez turnos. Ele fez turnos. Sabe quantos dias na semana? Me pergunte. Quantos dias, apóstolo? 7 dias da semana. Durante 24 horas, 7 dias da semana, era música e adoração, 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 adoração. Agora, aquilo que tinha no céu, onde os anjos 24 horas clamam e adoram: Santo, 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 Santo. Agora Davi traz para a terra, e diante da arca, que é o centro, os levitas 24 horas, 7 dias da semana, adoram: Santo, 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 Santo. Por isso, casa favorita, a adoração, a música não vai sair dos nossos lábios. A adoração, a música ao Senhor não vai sair do nosso coração. Quando nós olhamos para o templo de Salomão, quando olhamos para o templo feito por Esdras, reformado por Herodes, eram templos ricos, milionários, tinha muito ouro. Mas Deus não faz menção nenhuma de ter saudade deles. Inclusive, o último, já no tempo de Herodes, tempo de Jesus, Jesus até descartou eles. Descartou o templo. Jesus falou: ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Lembra disso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus até descartou: estou nem aí, em 3 dias vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus disse: esse templo lindo, cheio de ouro, cheio de pompas, onde tem o véu, vai ser descartado. Mas Deus fez menção a uma saudade. Aquele templo que era muito simples, que não tinha ouro, não tinha carro do ano, não tinha dinheiro no bolso, talvez não tinha nem aparência, mas ele tinha uma coisa: Deus é o centro de tudo. O único templo que Deus faz menção que ele tem saudade é o templo onde tem Deus como centro. E é justamente essa casa que eu estou dizendo. A casa que não olha para quanto você tem no seu bolso. A casa que não olha para que carro você chegou na porta da igreja. Se você vem de bicicleta, se você vem andando, se você vem de jegue, se você vem de avião, não importa. Não importa como você veio, se você veio a pé. Mas a casa que Deus faz menção é aquela casa onde Deus é o centro, onde Ele é o centro de tudo na sua vida.
E essa casa que ele está dizendo, casa favorita, minha casa predileta, a casa mais querida, minha, que eu tenho saudades, a casa onde eu sou o centro de tudo. Nós nascemos no coração de Deus, amados. A casa favorita nasceu no coração de Deus. Nós nascemos para Deus. Deus é o centro de tudo em nossas vidas. Se você estava aqui na sexta-feira, precisa de um obreiro no portão. Se você estava aqui na sexta-feira, Deus usou o pastor Alexandre Teixeira. Deus usando o pastor Alexandre Teixeira. E Deus disse: voltem, meus filhos. Quem estava aqui sexta-feira? Então Deus, se você não estava, eu vou relembrar você. Sexta-feira, Deus usando o pastor Alexandre Teixeira, Deus disse: voltem, meus filhos, porque o anel é seu, porque as sandálias são suas, as vestes eu já preparei para você, estão guardadas, é sua. Basta apenas você voltar. Amados, para um pai não tem o mais predileto do que um filho. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quando nós pegamos nossos filhos no braço, irmãos, não existe um privilégio maior, um prazer maior do que ver o filho voltando. Você viu no início como é que eu chorei, saudade da minha mãe. Então na sexta-feira, voltem, filhos, voltem. E no sábado ontem, quem estava aqui ontem? Além dos filhos voltarem, Deus usou o pastor Leandro Azevedo para nos dizer: se posicionem. Deus disse: o quê? Se posicione. Isso quer dizer que os filhos precisam se posicionar. E quando os filhos se posicionam, Deus disse: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Então o que Deus está dizendo é: filho, só basta você voltar. Quando você volta, você começa a entender que a peleja não é sua, a peleja é minha, porque você é minha casa predileta. E hoje, perguntei hoje, meu apóstolo, o que Deus está me dizendo? Minha casa favorita. Minha casa favorita. Me coloquem no centro de tudo. Me coloquem como prioridades na sua vida. E eu farei de vocês mais prósperos do que você pensa. E abençoarei aqueles que te abençoarem. E serei contigo por todo o caminho que vocês andaram. Então o que Deus está dizendo hoje: meus filhos, volte. Se posicione. Porque eu sou o centro da minha casa favorita. Coloque-se de pé.
Coloque-se de pé. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Chegou o momento de nós colocarmos o Senhor como centro de tudo. Chegou a hora de colocar Ele como centro. Você que está com os olhos fechados, abre um pouquinho e olha para cá. O Senhor disse para você na sexta-feira: voltem, meus filhos. O Senhor disse para você no sábado: se posicionem. E hoje Deus está dizendo: você é minha casa favorita. Você que é filho, você que se posicionou, me coloque agora no centro. Deus não está perguntando se você tem ouro. Deus não está perguntando se você tem prata. O que Deus está pedindo é: eu quero ser o centro. Eu quero estar no centro. Porque esse é o templo que Deus falou que vai reerguer, que vai reedificar. O templo que decidi colocar Ele como centro de tudo. Eu divido a minha vida em antes e depois dele ser o centro. Antes, eu tinha o chamado já tinha o óleo na cabeça como pastor. Mas eu vivia sofrendo. Minha vida era uma vida doente, minha família era uma família doente. Irmãos, eu não prosperava. Nada dava certo na minha vida. Mas eu não era fiel nos meus dízimos, na minha oferta, na minha primícia. Eu não era fiel. Eu achava que isso aí é conversa fiada, era história. Mas como eu aprendi, quando eu decidi colocar Deus como centro, quando eu decidi colocar Ele como centro, eu não vou falar para você que foi uma virada de chave, uma mudança repentina. Não foi. Assim como Davi teve que lutar para trazer a arca de volta para o centro, eu tive que lutar, irmão, para trazer Ele para o centro. E hoje, eu não sei viver se Ele não for o centro. Eu não sei respirar se Ele não for o centro. Eu não consigo nem dormir se Ele não for o centro. Eu não consigo, irmão, me alimentar se Ele não for o centro. Eu não consigo, irmão, comprar um pão se eu não tiver tirado o que pertence a Ele, porque Ele é o centro. Eu não sei viver assim. Por isso que a casa favorita é uma casa que prospera, sim. É uma casa que tudo dá certo. Mesmo tendo pessoas que não entregam dízimos, mesmo tendo pessoas que não entregam primícia, não entregam oferta, mesmo assim, Deus nos faz prosperar, sabe por quê? Porque existe um homem que decidiu colocar Deus como centro. Hoje a minha casa é uma casa saudável. Hoje a minha família é uma família saudável. Há muito tempo, irmãos, que eu não sei o que é briga na minha casa. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu comecei a trabalhar na obra da igreja, onde decidi colocar minha primícia, tudo para a obra, na minha casa, eu não pude mais, não tive dinheiro para comprar a mistura. Apóstolo está dizendo que o senhor estava só com arroz e feijão? Era, irmãos. Mas Deus, como Ele é o centro, nunca deixou um dia sequer. Você não entendeu? Deus não deixou um dia sequer ter uma mistura na minha casa, ter o pão na minha casa, ter o café com leite na minha casa, as minhas contas serem pagas. Deus não deixou, Deus não faltou em nada, porque Ele é o centro.
E é esse convite que Deus quer fazer a você, casa favorita. Se até aqui você não me colocou como centro, diz o Senhor, eu vou reedificar esse tabernáculo caído. Eu vou erguer o tabernáculo de Davi, onde eu sou o centro. Deus está chamando você a colocar Ele casa favorita, como centro. Cadê aqueles? Cadê eles